Será que tem como destravar os gatilhos geradores do medo? Será que eu consigo destravar todos os gatilhos que me trava no medo? Bom, essa aula é exatamente sobre isso. Deixa eu olhar aqui como destravar. Deixa eu olhar aqui direitinho para eu não. Como destravar os gatilhos do medo. Bom, gente, primeira questão extremamente importante, e eu sou muito prático, vocês me conhecem, não tem muito rodeio, né? Primeira questão importante para que a gente possa entender a respeito do medo é que o medo é pedagógico. Quem assistiu às aulas anteriores, eu terminei uma aula sobre tipos de medo, tá? Eu terminei essa aula sobre tipos de medo e já engatilhei essa aula aqui, que eu digo o seguinte: quem sofre do medo muitas vezes perde a visão que este medo também pode ser um elemento pedagógico e de preservação. Quem me acompanha sabe que eu preparo as minhas aulas aqui no caderninho, até para que eu possa ter uma sequência dessas aulas depois, né? Então, sempre você vai me ver aqui buscando as informações. Vamos lá. O medo, ele tem uma função. Muitas vezes é uma função pedagógica, outras vezes é uma função de preservação. É necessário que você entenda que você não tem medo pelo medo. Você tem medo porque esse medo tem algo a te ensinar. Ou ele está querendo te ensinar que ele está querendo te preservar, ou ele está querendo te ensinar alguma coisa. Tá? É importante ter essa visão. Se você não assistiu às aulas anteriores, é necessário que você assista. Porque lá nas aulas anteriores eu falei sobre vários tipos de medo. O medo imaginário, o medo que vem da genética emocional. A mamãe está grávida, tem medo de rato, um rato vem, passa pelas pernas, essa mulher grita, desmaia, enfim, a criança vai receber um choque emocional. E esse choque vai ficar arquivado. Tá? Vai ser escrito isso dentro da estrutura emocional, vai ter uma escrita emocional ali. Tá? Então, o medo imaginário, o medo que vem da genética emocional, o medo que é cultural e o medo que é o medo real. Enfim, existem outros tipos de medo, está naquela aula lá. Aqui é necessário nós compreendermos, deixa eu pegar o caderninho aqui, é o seguinte, olha, é necessário compreender que o medo ajuda no processo de preservação. Então, o que eu quero passar para você aqui é que se o medo é real e tem uma cobra ali, eu não quero que você aprenda a enfrentar essa cobra. Mas se o seu medo é um medo, por exemplo, de fazer as aulas da CNH, se o seu medo é medo de sair do portão da sua casa com a sua família e ser assaltado, se o seu medo é dar partida no carro e sair e ter uma vida normal, dirigindo, por exemplo, esse medo é o medo que nós vamos atacar. E eu vou te ensinar muita coisa nessas aulas aqui. Primeiro, compreenda que você, entendendo o tipo de medo que você tem, será mais fácil o seu processo de superação. Vou dizer de novo. Entendendo o tipo de medo que você tem, para isso é necessário ter entendido a aula anterior, entendendo o tipo de medo que você tem, fica mais fácil o processo de superação. O que eu posso aprender com o medo? Sempre perguntar isso. Sempre. Independente do tipo de medo. Ah, Jeremias, eu tenho medo imaginário. Eu tenho medo de pegar o meu carro e sair e bater o carro. Eu tenho medos imaginários. Eu tenho medo de casar. Eu tenho medo de separar. Eu tenho medo de sair do meu trabalho. Eu tenho medo de abrir uma empresa. Eu tenho medo de empreender. Se esse medo está dentro da sua cabeça, você precisa entender o que eu posso aprender com isso. Ah, eu tenho medo de sair do meu trabalho, deixar essa estabilidade e empreender e fazer algo que eu amo. Por exemplo, a minha filha me mostrou essa semana um casal de advogados que advogava numa grande empresa e tal, e deixaram tudo do escritório, o ambiente do escritório, para viver no motorhome.
E eles viajam e trabalham. O que aí, se essas pessoas tivessem medo, no primeiro momento ela até disse isso, olha, deu um pouquinho de medo, uma insegurança, será que vai dar certo e tal. O que acontece é que, o que esse medo está querendo me ensinar? Olha só, o que eu posso aprender com esse medo? Eu posso aprender que dentro do motorhome nós podemos ter internet e com a internet nós podemos sim pegar clientes e nós podemos trabalhar ainda no escritório. O escritório pode mandar para a gente uma série de trabalhos, talvez a gente não precise ir atrás do cliente, mas o escritório capta o cliente, manda as causas, a gente monta aqui, a gente vai fazer uma outra parte, fazer um remanejamento. Entende? O que o medo está querendo me ensinar? Eu tenho medo de tirar CNH. Beleza. O que esse medo está querendo me ensinar? Está querendo me ensinar que eu preciso, primeiro, aprender a parte teórica. Então a parte teórica eu não preciso ter medo dela. Vou sentar aqui, inclusive até minha filha está fazendo. Deixa eu mostrar o caderninho dela aqui para vocês verem. Que gracinha. Então assim, eu vou aprender a parte teórica da coisa. Ótimo. Mas e a parte prática que eu tenho medo? Aí, com a parte teórica vencida, com prova, você já está aprovado, já passou, está tudo bem, você começa a ganhar um pouco mais de confiança. Esse medo pode me ajudar nisso. O que eu posso aprender com medo? Guarde isso, papel e caneta na mão. Pega o papel e a caneta e anota aí assim, ó. O que eu posso aprender com o medo? Tá? Outra questão importante. Como eu posso superar esse medo? Como é que eu posso superar? E aqui tem uma coisa muito importante para você. Às vezes, o que é óbvio é menos visível. Por que eu sempre coloco esta pergunta aqui? Como eu posso superar esse medo? Porque muitas vezes o óbvio é o que a gente menos vê. Sabe, tem coisas que tá na cara da gente. Tá ali, tá explícito. Como a gente tá num estado mental muito elevado, com medo, focado no problema, a gente não percebe aquilo que é óbvio aqui do lado. Aquilo que tá na cara da gente. Por exemplo, vamos pegar aqui o medo de barata. Tem uma barata ali. Aí, o óbvio, o que eu menos percebo é que esta barata é apenas um inseto e que esse inseto não vai me matar, não vai tirar a minha vida. Mas o meu cérebro, a parte límbica aqui atrás do cérebro, ela manda a informação de que este monstro barata, que é um gigante dentro da sua cabeça, tá? Ele é capaz de te matar. Mas existe um óbvio, e muitas vezes o óbvio tá aqui na cara e a gente não percebe. Esse bichinho não tem condições de te matar. Se você virar as costas e sair, largar ele para lá, ele vai embora. Se você pedir para alguém matar, alguém vai lá e pisa nele. Se eu estiver perto de você, você fala para mim, eu vou lá e piso e mato, acabou. Ou seja, o óbvio, tente perceber o óbvio. Anota isso. Como eu posso superar? Percebendo o óbvio, tá? Aquilo que está na minha cara e que muitas vezes eu não percebo. E como é que se percebe o óbvio? Anota logo embaixo assim, ó. Faz igual eu faço aqui, ó. Não sei se vai dar certo. Se eu focar ali, vai perder o foco do meu rosto. Vai focar só no... Mas é assim, ó. Faz uma setinha e puxa assim, ó. Como perceber o óbvio? Escreve isso. Como perceber o óbvio? Óbvio. Resposta. A resposta é fazendo perguntas óbvias, tá? Isso pode me matar? Entende? Bom, vamos para frente. Outra questão importante para destravar o gatilho do medo é o seguinte: uma visão externa em outra pessoa. Essa técnica é muito importante. Só que eu tenho um recado para dar para todos vocês. Você que está assistindo aqui no YouTube, de agora para frente, esta aula é privada. Essa aula é para os meus alunos que fazem parte do método superação, do método DCA e de vários métodos que nós temos que quando eu falo sobre o medo. Então, se você está assistindo no YouTube, aqui eu quero te dar um abraço, apertar a sua mão e dizer parabéns por ter ficado comigo até esse momento. Aqui embaixo
tem uma série de links com livros gratuitos, com vídeos gratuitos, com dicas gratuitas, inclusive o meu WhatsApp, link de grupos onde eu entrego muito conteúdo gratuito, tá? Eu gostaria que você desse um like aqui, que você se inscrevesse, que você pegasse esse link e mandasse para alguém, mas aqui no YouTube, nessa parte gratuita, a minha aula vai até aqui. Se você quiser algo mais e você vê que esse conteúdo que eu vou entregar aqui, olha só, eu vou falar sobre a visão externa do medo do outro, você aprender com o medo do outro, você vai observar alguém que tem medo. Jeremias, na minha casa eu sou o único medroso, não tem problema, eu vou ensinar aqui, você vai entrar no YouTube, vai ver alguém com medo e você vai fazer algumas perguntas e vai fazer algumas críticas do conteúdo que eu vou entregar aqui. Olha mais o que eu tenho mais aqui, ó. O que o medo do outro pode te ensinar? Qual é o caminho da solução para o medo e o futuro, antecipações catastróficas, vou falar sobre isso, vou falar muito sobre o medo imaginário e vou falar também o que fazer para eliminar o medo. Preste atenção, que eu vou entregar para os meus alunos aqui, ó. Pular apesar do medo é uma técnica que eu vou ensinar aqui, que eu aprendi num vídeo do Dr. Laí Ribeiro. Eu vou pular mesmo com medo, não é pular apesar do medo, é pular apesar do medo. Eu vou pular mesmo tendo medo. Eu vou cuidar do medo como um processo de aceitação. Eu vou quebrar o medo parte a parte. Enfim, é muito conteúdo. Para você que está aqui no YouTube, muito obrigado. Forte abraço para você. E eu findo aqui. Gostaria que você clicasse nos links logo abaixo. Forte abraço e até a próxima. Meus alunos queridos, vamos seguir aqui. Olha só. O que a visão do outro